O Arduino e a tecnologia de microcontroladores e microprocessadores é incrível. É possível desenvolver praticamente qualquer tipo de projeto com elas. Mas será que devemos utilizá-las para qualquer tipo de projeto? Uma quantidade considerável de projetos eletrônicos, inclusive de automação, consiste em realizar pequenas ações mais simples, que ao trabalharem em conjunto geram um sistema mais complexo. A não ser que o problema que está sendo resolvido com a ajuda da eletrônica envolva a utilização de lógicas consideravelmente complexas, nem sempre vale a pena utilizar plataformas como a Arduino, por exemplo. No momento da gravação desse vídeo, no início de 2022, o preço da placa compatível com a mais popular da plataforma Arduino é de aproximadamente R$50. E esse preço é de uma placa chinesa, nem é a da marca original da empresa Arduino. Esse valor é sem o cabo para programação e sem a fonte de alimentação. A versão mais barata, o Arduino Nano, custa em torno de R$35. Se juntar o valor do cabo e da fonte de alimentação, chega-se facilmente a R$100. A esses valores, ainda é preciso considerar a necessidade de se ter um computador para poder realizar a programação do microcontrolador. É fácil perceber que, em relação ao custo, dependendo do projeto, pode não valer a pena utilizar uma plataforma como o Arduino. Outro aspecto a ser considerado quando se decide pela escolha de uma plataforma microcontrolada é a necessidade de se ter conhecimentos sobre programação de computadores. Apesar da linguagem de programação utilizada pelo Arduino ser relativamente simples de se aprender, trata-se de um conhecimento especializado que exige certo esforço para se dominar, e dependendo do projeto a ser desenvolvido, pode ser um item adicional a ser considerado que não seria preciso se outra abordagem de projeto fosse escolhida. Além do custo e da complexidade mais alta durante a etapa de desenvolvimento, a implementação de projetos com microcontroladores exige a montagem do projeto final em placas de circuito impresso também mais complexas, pois muitas vezes faz-se necessário o uso de outros componentes eletrônicos auxiliares para que tudo funcione corretamente. É o caso da necessidade de utilização de cristais para geração de pulsos de clock, reguladores de tensão para garantir que todo o conjunto receba a tensão de alimentação correta, circuitos de gravação que permitam realizar atualizações do software quando necessário, entre outros, de acordo com o projeto. É evidente que, de acordo com a complexidade do projeto, todos os pontos que foram levantados podem ser irrelevantes, quando comparados com a grande flexibilidade e o poder que a plataforma como o Arduino oferece. Mas nem tudo precisa necessariamente ser resolvido com todo esse poder tecnológico. Muitos projetos de automação ainda compartilham os mesmos requisitos daqueles lá do início da terceira revolução industrial, quando operadores precisavam ficar monitorando parâmetros das máquinas para que pudessem fazer os ajustes necessários para que todo o processo funcionasse corretamente. É muito comum, por exemplo, a necessidade de se monitorar a temperatura de um equipamento para acionar um sistema de resfriamento, como por exemplo uma ventoinha, quando necessário. Também é comum ser preciso acionar uma eletroválvula durante um determinado tempo para garantir que certa quantidade de um líquido seja despejado com precisão em um reservatório. Ou então, ficar monitorando uma esteira por onde passam objetos e acionar algum dispositivo de sinalização, tais como sirenes ou luzes, quando algum sensor notar a ausência do objeto. Esses e outros exemplos mostram que a tarefa de automação nesses casos se resume a monitorar algum sinal entregue por um sensor, como de temperatura, presença ou pressão, e o acionamento de algum atuador por um determinado tempo, como motores, sirenes e sinalizadores luminosos. Muitos e muitos projetos de automação podem ser projetados a partir de requisitos tão simples como esses, e a complexidade final emerge da forma como esses pequenos elementos mais simples são montados em conjunto para formar toda a planta de automação. Para casos como esses, existem soluções mais simples e baratas de serem utilizadas do que as plataformas microcontroladas como o Arduino. Os engenheiros e técnicos projetistas contam com uma infinidade de possibilidades em seus arsenais de ferramentas e componentes para projetos, e um desses elementos que se destaca é o Circuito Integrado 555. Projetado em 1970 pelo engenheiro em eletrônica Hans Kaminskind e comercializado inicialmente pela empresa americana Signetics, ele ficou conhecido como a máquina do tempo em formato de CI.
Esse componente ainda é amplamente utilizado nos dias atuais em função de sua simplicidade de uso, a sua versatilidade e o seu baixo custo. Para se ter uma ideia, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, uma unidade do CI 555 custa menos do que R$1, e se comprado em grande quantidade, o preço fica em apenas alguns centavos de reais. Quando comparado ao custo de uma plataforma microcontrolada como o Arduino, a comparação chega a ser ridícula. É claro que com um microcontrolador é possível se fazer muitas coisas que um simples 555 não faz, mas não podemos esquecer que uma quantidade considerável de projetos não precisa de tudo o que o Arduino oferece. Trabalhar com o 555 é tão simples quanto ligar alguns poucos resistores e capacitores em configurações previamente definidas no manual do fabricante para que seus modos de trabalho mais comuns possam ser utilizados. Tudo isso com uma estabilidade impressionante. Os modos de trabalho mais comuns do 555 são como circuito astável, monoestável e biestável. No modo astável, o circuito é capaz de gerar em sua saída um sinal em forma de onda quadrada em frequências de alguns poucos hertz até centenas de milhares de hertz. Nesse modo, centenas de tipos de projetos podem ser construídos, sendo os mais comuns os sinalizadores luminosos, os sintetizadores de som, alarmes, inversores de frequência, controles de motores por PWM, transmissores de onda de rádio AM e FM, dobradores de tensão, fontes chaveadas, capacímetros, eletroestimuladores, transmissores de infravermelho e muitos outros tipos de projetos. No modo monoestável, o 555 funciona como um timer, mantendo sua saída ativa por um período pré-determinado de tempo e permitindo a construção de acionadores de cargas temporizados, temporizadores de retardo, interface para sensores de temperatura, chaves de toque temporizadas, minuterias, controladores de eletroválvulas, controladores de velocidade, sensores de nível, entre outros. Finalmente, no modo biestável, o 555 pode trabalhar como um dispositivo de memória, mantendo a sua saída ativada ou desativada, de acordo com combinações apresentadas em suas entradas e podendo ser utilizado em uma quantidade incontável de projetos de eletrônica digital. Todos os exemplos apresentados são apenas a ponta do iceberg de projetos que podem ser desenvolvidos com as configurações tradicionais do CI 555. Mas a versatilidade do componente não para por aí. Quando o projetista conhece o funcionamento interno do componente, as possibilidades se expandem de forma assustadora e a criatividade passa a ser o único limite para a criação de projetos eletrônicos. E tudo isso por apenas R$1. Quando muito, R$2 ou R$3 se considerarmos um ou outro componente adicional que possa ser necessário para os projetos. E não é demais citar que, por ter um consumo de energia muito baixo, na ordem de poucos miliamperes, mesmo alimentando-o com pilhas, a sua autonomia é enorme. Mesmo quando as características de um determinado projeto mostrarem que o 555 é incapaz de resolver o problema, ele pode ser utilizado em conjunto com plataformas como o Arduino, para expandir ainda mais as capacidades dos microcontroladores.